Polícia Federal prende donos do avião que caiu em Santos com Eduardo Campos. E investiga se esquema milionário de propina e lavagem de dinheiro pagou campanhas do ex-governador de Pernambuco. Câmara aprova medida que libera controle de empresa aérea brasileira por estrangeiros. Supremo Tribunal Federal torna réu o deputado Jair Bolsonaro por dizer que deputada não merecia ser estuprada. Eu falei que não ia estuprar você porque você não merece. Ibope mostra Celso Russomano na liderança da disputa pela Prefeitura de São Paulo. Exército abre investigação para explicar morte de onça pintada exibida na passagem da tocha olímpica por Manaus. Polícia impede roubo de carga no Rio de Janeiro. Ladrões usam Fusca para roubar cofre de 100 quilos que não tinha dinheiro. Prefeito do Rio diz que calamidade pública no estado não afeta a Olimpíada. Se era para alguém estar quebrado aqui por causa da Olimpíada, era a Prefeitura do Rio de Janeiro e não o governo do estado. Feijão sobe mais de 40% em um ano e brasileiro faz piada. Está no ar o SBT Brasil, com Joseval Peixoto e Raquel Sherazade. Boa noite. Boa noite. O inverno começou ontem e pilhas de cobertores doados para moradores de rua surgiram abandonados por vários lugares de São Paulo. Isso mesmo, Joseval. O que antes faltava, agora tem em excesso. Os cobertores voltaram a ser uma polêmica entre quem vive na rua e a prefeitura da cidade. E agora veja que ponto chega a cara de pau dos criminosos no Rio de Janeiro. Integrantes de uma quadrilha de roubo de cargas exibiram fuzis pelas ruas da Zona Norte. A polícia reagiu e houve tiroteio. O Comando-Geral da Polícia Militar do Rio exonerou o comandante e o subcomandante do batalhão responsável pela área do hospital invadido por bandidos para resgatar um preso. O chefe de operações do Comando Regional também foi exonerado. 15 detentos do complexo de Bangu, que fazem parte do mesmo grupo criminoso do traficante resgatado, serão transferidos para prisões federais fora do estado. Corredor do Medo, é assim que os moradores chamam uma das rodovias que passam pela periferia de Belém, no Pará. O local teve, em média, 5 assaltos a ônibus por dia este ano. E vamos a outras notícias pelo Brasil. O comitê organizador dos Jogos Olímpicos disse hoje que errou ao exibir a tocha olímpica ao lado de 2 onças acorrentadas em Manaus. Depois da cerimônia, uma delas tentou fugir e foi morta pelo Exército. Foram presos hoje empresários, donos do avião que caiu, provocando a morte de Eduardo Campos. A investigação do acidente levou à descoberta de um esquema criminoso que, segundo a polícia, movimentou mais de 600 milhões de reais desde 2010. Fernando Bezerra Coelho repudiou a vinculação do nome dele à operação e afirmou que nunca exerceu qualquer função financeira nas campanhas de Eduardo Campos. A direção nacional do PSB disse que a campanha do ex-governador de Pernambuco não cometeu nenhum ato ilícito. Veja no próximo bloco, Jair Bolsonaro vira réu no Supremo Tribunal Federal por apologia ao estupro. Como evitar doenças respiratórias com a chegada do frio? Celso Russomano lidera a disputa pela Prefeitura de São Paulo, segundo o Ibope. Preço do feijão nas alturas é motivo de piada na internet. Nós voltamos já já. O presidente afastado da Câmara, Eduardo Cunha, reafirmou hoje que não pretende renunciar para evitar uma eventual cassação do mandato. O deputado negou também que esteja prestes a fechar um acordo de delação premiada com o Ministério Público Federal. Vamos a Brasília ao vivo com Kennedy Alencar. Kennedy, boa noite. Qual o objetivo de Eduardo Cunha com essa entrevista, hein? Ok, obrigado, Kenny. O Supremo Tribunal Federal decidiu abrir 2 ações penais contra o deputado Jair Bolsonaro por dizer que a deputada Maria do Rosário não merecia ser estuprada. Pesquisa Ibope divulgada hoje mostra o deputado Celso Russomano liderando a disputa pela Prefeitura de São Paulo.
A pesquisa foi registrada na Justiça Eleitoral e o nível de confiança é de 95%. A Câmara dos Deputados aprovou hoje uma medida provisória que autoriza empresas estrangeiras a ter controle total das companhias aéreas nacionais. Hoje o limite para o capital estrangeiro é de apenas 20%. A proposta original, encaminhada ainda no governo Dilma, previa aumentar essa participação para 49%. O texto segue agora para o Senado. Veja a seguir, inflação atinge prévia mais baixa dos últimos 3 anos. Com o quilo chegando aos R$15, feijão é a nova piada da internet. Dívidas preocupam usuários da operadora de telefonia Oi. Há 45 dias da Olimpíada, Rio de Janeiro tem estado de calamidade pública e obras inacabadas. Você vai ver já já. O governo federal disse que não vai oferecer socorro financeiro à empresa de telefonia Oi, que fez um pedido de recuperação judicial. Hoje as ações caíram quase 20%. Por enquanto, não houve demissões nem interrupções no serviço. Com a chegada do inverno, aumenta também o número de atendimentos nos hospitais. São pessoas que sofrem com os problemas respiratórios provocados pelo frio, tempo seco e poluído. E já no hemisfério norte, celebrações para a chegada do verão. No Reino Unido, uma multidão foi às ruínas milenares de Stonehenge para ver o sol nascer. Sérgio Uti. A polícia americana revelou que um britânico de 19 anos tentou matar o candidato à presidência dos Estados Unidos, Donald Trump. Chegou a hora das notícias do esporte, a gente começa falando de Olimpíada. Com o Bruno Vicari. Boa noite, Bruno. A grande polêmica agora é a situação financeira do Rio. Exatamente, viu, Joseval? Boa noite. Olha só, 4 dias depois do governo do estado decretar a calamidade pública, o prefeito do Rio diz que as contas do município estão sim em dia. O fato é que ainda existem obras inacabadas na cidade sede da Olimpíada. A inflação dá sinais de queda forte em junho, segundo o IBGE. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15, divulgado hoje, ficou em 0,4%, menos da metade da taxa de maio e o mais baixo índice desde junho de 2013. O IPCA 15 é considerado a prévia da inflação oficial. E o feijão, um dos queridinhos do brasileiro, subiu mais de 40% nos últimos 12 meses. Essa alta virou motivo de piada na internet. Celito Esteves. Boa noite. Boa noite, Brasil. Tchau.